Vamos lá, vamos continuar aí a aula, né? Estávamos para ir para a parte prática. Então eu falei lá sobre entrada, falei sobre a parte mais teórica, né? De gestão de risco, falei de acompanhamento da operação andando, falei de gestão de stop. Vamos falar aqui numa parte mais prática para isso tudo fazer sentido, né? E eu conseguir demonstrar isso com exemplos reais. Vou trazer aqui Bitcoin, tá? Até por ser mais desafiador o Bitcoin nessa explicação e a gente sentiu o que é o dia a dia. Vamos aqui abrir o gráfico do Bitcoin, tá? Vamos falar um pouco sobre a trajetória anterior do Bitcoin, tá? Então tu estava acompanhando o Bitcoin, era um dos ativos que está na tua lista, por exemplo, né? Então ele fez um movimento de alta, né? Vamos até voltar um pouco mais, vou dar um pouco mais de zoom, né? Vamos lembrar disso aqui no Bitcoin. Deixa eu diminuir um pouco aqui o tamanho, não. Por que que tá tão grandão? Vamos botar assim. Tá bom assim. Então tu tá acompanhando o Bitcoin, ele veio numa tendência de alta, foi lá no 65, né? Fez aqui um rompimento de cabeça de pivô, mergulhou, cruzou as médias, né? 21,50 abaixo da de 200, pipocou aqui um momento, tá? E retomou a sua tendência. Legal, né? Veio a primeira vez, deu um mergulho de médias, não quer dizer uma reversão, na minha opinião, tá? Poderia ser, poderia não ser, porque é muito recente essa alta dele. Aí desceu aqui, fez até um canalzinho e explodiu para cima. Veio aqui, região anterior, mais ou menos aqui, fez um fechamento acima, podia ser um topo duplo, veio até testar as médias, volta e retesta. Quando ele retesta aqui, ele está apresentando uma divergência no índice de força relativa. Opa, pode começar, né? Se eu não peguei os movimentos de alta do mercado, posso começar a pensar nos movimentos de baixa do mercado. Aí, tracei uma linha de tendência, ele perde essa linha de tendência, tá? Por enquanto, eu podia operar o rompimento de linha de tendência se eu tinha muita convicção, sim, né? Pode ser um dos momentos. Mas o que a gente mais busca? A gente quer a retomada do movimento direcional. Ele precisa acontecer este movimento direcional. Então, vou botar mais para o lado aqui o gráfico, tá? E ele deu uma pernada para baixo. Esse aqui é o movimento mais puro. Por que é o movimento mais puro? Porque é o primeiro movimento. Pernadão para baixo, cruzou médias. Dado o histórico que eu estava vendo, eu tenho uma grande convicção que isso aqui seja um topo duplo, certo? E que agora possa vir aí uma mudança na trajetória. Então eu já não me preocupo mais com o Bitcoin brigando aqui, lutando contra a média de 200. Porque ele já fez isso anteriormente, conseguiu vencer e voltou para essa região, ok? Então temos que lembrar da trajetória. Então esse é um movimento mais puro. E teoricamente, por mais que esteja brigando com médias, é um pouco mais fácil de eu fazer a entrada. Aí, digamos que eu consegui pegar a entrada, rompeu, né? Lateralizou, veio aqui, retestou por baixo a média de 200 e deu mais uma pernada para baixo. Beleza. Mais uma pernada para baixo, as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis. Por quê? Porque eu começo a entrar em zona de compra de cara que está aplicando no Bitcoin, de player, né? Não é cara, vamos falar players, né? Já tem instituições trabalhando com Bitcoin que começam a olhar para o longo prazo. Pô, mas não fazem 6 meses o Bitcoin estava lá nos 65 mil, agora está nos 30, metade do preço, menos da metade. Opa, será que não é uma oportunidade para longo prazo? Aí entra pressão compradora e as coisas começam a se tornar um pouco mais difíceis, né? Porque começa a startar zonas de compra de bastante players. Então vamos entrar aqui nesse caso aqui. Então eu tive uma pernada para baixo, lembre, um movimento direcional. Médias tão bonitas, alinhadas, tudo bacana, tá? Bateu aqui numa região aqui, tá? Pode ser histórica, não vou entrar nesse detalhe agora. E ele reagiu. O que eu quero dessa pernada? Tracei Fibo e quero retomar o movimento, né, de baixa. Eu quero que ele me dê algum sinal
do movimento de baixa. Aí ele veio até aqui perto de 50 e faz este candle de indecisão. Vamos botar mais um aqui para ficar mais claro. Candle de indecisão. E ele dá uma tentativa para baixo e volta para cima. Vamos olhar isso aqui filtrando num gráfico de horário, tá? Um gráfico horário. Então, no gráfico diário, digamos que este aqui é o meu sinal de entrada, certo? Por que é um sinal de entrada? É um dos melhores sinais? Não. É um candle de indecisão, não é um candle de reversão, tá? Inclusive, ele tá positivo, não tá negativo, né? Tá em 50% de fibra, ele podia voltar para vir a 61, né? No outro dia podia vir aqui a 61. Mas digamos que eu olhei isso aqui e me deu um sinal, é um sinal. Inclusive, ele faz um fechamento acima da média de 21. Mas vamos lá, foi um sinal. Olhei, cara, eu acho que dá para eu tentar começar, né? Vamos pensar no fatiamento do lote, né? Olha, eu vou começar a montar uma posição vendida aí no Bitcoin. Tem algum fato, tá? Técnico, mostrou uma indecisão lá numa região de interesse. Vem para o gráfico horário. Olha ali, ó. Aqui anda, né, você consegue ver a cruz dos dois lados ali no gráfico. Então, vamos lá para o dia da indecisão. Foi aqui. Tá? Eu estou acompanhando lá, passou o dia da indecisão. Vamos abrir o outro dia. Bom, abriu o outro dia, tá aqui, ó. Então, indecisão, ele deu uma subidinha. Eu tenho fatos aqui no curtíssimo prazo que me permitem uma entrada. Tá? Então, vamos dar exemplos. Opa, olha aqui, ó. Isso aqui não é uma bandeirinha? Aqui é uma bandeirinha, né? Um gráfico horário. Tenho um mastro. Tenho, né, candles fazendo fundos ascendentes, topos ascendentes aqui, mas construindo uma escadinha aqui dentro de linhas de tendência que se conversam. Eu podia fazer minha entrada aqui no rompimento. Veja que o candle, primeiro, aqui ele fecha em cima, né? Ele faz uma sombra aqui. Mas digamos que eu entrei aqui na abertura do outro candle. Ah, acertei. Pô, olha aqui, ó, tem uma confirmação. O segundo candle fecha abaixo da média de 21. Aqui eu posso fazer uma outra entrada do meu lote, se eu tô com aquela convicção maior. Ah, lateralizou, e aí ele vem na média de 50, e a gente também precisa prestar atenção nas distâncias de média, tá? Dá uma voltadinha aqui. Se eu tivesse com o meu stop por enquanto teria que estar lá em cima ainda. E aí ele despenca e há cruzamento de média. Já tenho mais um monte de fatos técnicos aqui, desde a minha entrada. Pô, legal, pernadona rápida, bacana. Vamos falar de gestão de stop, bacana essa pernada. Posso botar uma Fibonacci aqui. Pô, eu entrei aqui, né? Posso trazer o meu stop a break-even. Trouxe o meu stop a break-even, posso trazer o meu stop para cá, guardar um pouco o lucro, se faz sentido. Tá? Ou será que eu já tinha que ter feito uma parcial? Olha a pernada que ele deu. Onde é que ele foi visitar aqui, ó? Ele foi lá perto de linha de tendência de alta, ó. Tô ligando dois fundos aqui, eu tenho que estar atento a isso. Será que não era de ter feito uma parcial aqui? Certo? Voltou. Né? Lembra que deu o movimento que a gente queria. Uma pernada, ele voltou a 50%. Tá caindo de novo. Eu posso fazer a minha parcial agora. Porque eu tenho projeções de FIBO. Ele não chega, acho que nem a cumprir a projeção. Ó. Se eu botar aqui FIBO, ele não cumpre, ó. Ó, não chega a 61, que é o que a gente geralmente espera. Né? Ah, talvez então Fibonacci não seja essa aqui. Aqui bate certinho em 50, a projeção vai um pouco mais para baixo, não faz sentido. Talvez eu não consiga fazer minha saída. Tô acompanhando a operação, vem aqui e mostra uma sombra. Temos que lembrar que tem sombras aqui. Será que eu não tenho que fazer isso aqui, ó? Opa! Se eu desconsiderar a sombra, onde abriu e fechou candle, ele atingiu o alvo. Né? Então, essas minúcias a gente vai pegando com a experiência e com o acompanhamento. Mas a gente tem que estar atento, tem que não ser, às vezes, tão preciosista. Isso não significa antecipar lucro.
Mas, né, pernadona rápida, não fiz parcial, voltou em região de fibo, voltou aqui, quase cruzou média. Olha aqui, ó, a gente tem que estar acompanhando a operação, né? Ele se aproximou da média de 200, média 21 também, voltou, quase descruzou as médias, quase cruzou de 21 para cima aqui, voltou a subir e testou de novo. Cara, tem que botar no bolso. Ou eu trazer o meu stop aqui para cima, certo? A operação andou, pá. Ela tá lá onde? Lá, ó. Tá aqui testando a linha de tendência, ó. Tá testando a linha de tendência. Opa, cruzou média de 21 com a de 50. Tem um fato aqui. Que dia foi isso? Ó, deu até um candle positivo de indecisão. Posso encerrar na próxima abertura, eu fecho o mercado. Saio. Cruzou média, um fato técnico contrário que eu preciso acompanhar para fazer minha gestão de stop da operação. Explodiu para cima. Aí alguém vai dizer, ah, mas se tu tivesse entrado lá e tivesse jogado no break-even, tu não tinha sido estopado. É verdade. Mas depende do teu grau de convicção. Vamos lembrar o seguinte, pernada para baixo, veio aqui, trabalhou acima de média 21, fechou para baixo. Mas olha quantos dias está batendo em cima de uma linha de tendência. Voltou para cima aqui, né? Da linha de tendência. O grau de convicção aqui não é alto. Certo? Primeiro movimento veio com candle de decisão a 50% sem bater certinho, se aproximando de linha de tendência. Onde é que eu posso ter mais convicção? Depois que ele fizer isso aqui e ele perdeu a linha de tendência. Aí eu tenho mais convicção. O preço trabalhou, veio, né? Voltou. Quando ele volta aqui, eu tenho mais convicção. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Voltou aqui. Quero entrar no rompimento desta LTA, né? Rompimento da LTA. Uma bagunça aqui. Deixa eu apagar essa pernada anterior aqui. Do Fibo. A bagunça, os candle aqui estão, as médias, os candle e as médias estão tudo embolado. Ah, mas vamos lá traçando, né? Esse aqui, ele fecha ali em cima, ó, da linha. Esse é o candle de sinal do gráfico diário que fecha abaixo, rompendo a linha de forma ainda lateral. Bem safado. Então ele rompeu, vamos lá, aqui, certo? Então tô aqui. Veja que no gráfico horário, sobe. E aqui eu tenho um fato técnico para fazer uma nova entrada. Cruza a média de 21 com a de 50 para baixo. A de 50 ainda está apontando para cima, não é legal. Mas eu tenho fechamentos de candles abaixo da média de 200. Então aqui eu tenho uma entrada. Volta ali para me retestar, faz um pullback. E depois encaixa e começa a cair. O que a gente está vendo com tudo isso? Estamos observando convicção, os sinais que os mercados estão dando, possibilidades de parcial, de alvo, tá? Qual seria meu alvo? Vamos falar de alvo aqui, né? Na primeira entrada. Vamos pegar a primeira entrada aqui e vamos pensar em alvo. A gente está buscando operações de risco-retorno positiva, certo? É uma venda aqui, né? Vamos botar na mínima aqui. A mínima seria aqui, deixa eu tirar do magnético, botar aqui um pouquinho abaixo, né? A gente dá aquela margenzinha do spread, né? Um pouquinho para baixo. Então aqui o meu risco era, se eu entrei na mínima, né? Tô olhando pelo gráfico diário, posso fazer isso pelo gráfico horário. Mas eu tô buscando minhas operações no gráfico diário. Então, começa a pensar na operação por aqui. Tá? Uma relação risco-retorno positivo era aqui, ó. Tá? Por aqui assim, ó. Não era das melhores, né? 1.7. Por que que eu tô desconsiderando as sombras aqui? Tô considerando abertura e fechamento de candle. Seria uma região de interesse. Tinha uma linha de tendência no meio do caminho, né? Será que era a operação que eu ia querer fazer? Vai depender também do momento que eu tô fazendo. O que mais eu tenho na manga? Às vezes eu vou entrar, não vou ter tanta convicção nisso aqui. 1.7, eu não quero 1.7. Se perder a LTA, talvez eu consiga estender e fazer uma maior. Então, beleza, eu já fiz o meu parcial. Teria feito o meu parcial aonde?
depois que voltou? Teria feito meu parcial ou aqui ou aqui. Lembra, né? Pernada da entrada aqui, né? Voltou. Ou eu fiz meu parcial aqui, ou eu fiz meu parcial aqui. Botei no bolso. Posso deixar no break-even até com stop, né? Se eu fiz metade da minha posição, por exemplo, eu posso segurar o stop lá em cima. Por que eu posso segurar lá em cima? Porque se ele for lá me estopar, eu saio no 0 a 0. Esse é o pior cenário. Então vejam que cada operação, cada característica, eu vou ter que me adaptar. Ah, mas é bastante complexo isso. É muitos detalhes. Como é que se domina fazendo isso aqui? Praticando. Entendeu? Isso aqui é um outro nível. Não é o cara ser peão. Peão, o que é o peão no mercado lá do trading? O que é o peão do trading? O cara que só sabe lá cumprir um setupzinho, 2 setupzinho e passou. Ele não sabe analisar um ativo ao longo do tempo. Vai ter o cara que é o engenheiro, né? Tu pensa, eu quero ser engenheiro, mas tem um engenheiro que sabe um monte da teoria e não tá na prática do dia a dia. Isso aqui seria um mestre de obras. Vamos pensar num mestre de obras que é o cara que tem o diploma de engenharia. Então ele é engenheiro civil e ao mesmo tempo ele sabe como executar uma obra, porque ele tem vivência. É isso que tu tá querendo chegar aqui. De bater e analisar os ativos até desenvolver isso, porque aqui a gente está falando de um monte de conceitos de análise técnica. Estamos falando de tipos de candle, de cruzamentos de média, de reversão, de Fibonacci, de projeção de Fibonacci, de stop, entendeu? Mas a partir do momento que tu praticou isso aqui, tu viu isso acontecendo, tu prestou atenção, fez o teu acompanhamento, tá vendo o que o mercado tá te dando de informação, tu ganha uma liberdade que vai te fazer pensar em outras coisas além disso aqui, tá? Então vamos lá, vou dar mais um exemplo, acho que dá pra gente estender mais um pouquinho, de outro momento do Bitcoin. Então o Bitcoin deu a pernada, acertou a pernada, conseguiu entrar na segunda vez, tá? E botou dinheiro no bolso. Aí o Bitcoin cai para os 19. É a terceira queda do Bitcoin lá dos 65, né? Ele foi dos 65 aos 50, dos 50 aos 30, dos 30 aqui aos 20. Mais ou menos assim, tá? Cara, já é a terceira, já as coisas ficam mais complicadas. Lembram das zonas de interesse de pessoas que estão pensando no longo prazo. O Bitcoin aqui ainda está lutando nessa zona. Ainda pode se configurar fundo do Bitcoin aqui. Tem até algumas divergências no gráfico diário. Mas vamos dizer que a gente não está vendo esse futuro. A gente está olhando aqui, né? Ele bateu aqui. O que a gente quer? Pernada e movimento, continuidade de movimento diretivo. Ele veio a 38 um pouco para cima, corrigiu. Não foi bacana em cima dos 38, tá? Vamos esperar aqui. Vamos botar aqui que a gente bateu aqui. Ele bateu 50, exatamente 50 aqui. E fez um candle ali mais bonitinho, era o segundo aqui. Vamos dar uma olhada como é que fica isso no gráfico horário. 30 de julho. Vamos lá, 30 de julho. Opa, caiu bastantão. 30 de julho. 27, 30. Vamos lá. 30 de julho. Tá? Estamos aqui, naquele dia que ele fechou aqui, lateralizou. Pá. Opa, tentou subir e não conseguiu, tá? Se a gente botar um índice de força relativa aqui, é bem capaz de ter uma divergência aqui no gráfico horário. Pode ser usado também, tá? Vamos botar aqui o índice de força relativa aqui. Bater no olho. Opa! Topo aqui. Até que não foi, ó. Não. Cadê o candle? Tá aqui. Tá dentro da zona. Aqui tava a divergência, ó. Já tava apresentando divergência por aqui assim, ó. Corrigiu. Tá? Aqui não estava na zona de sobrecompra, tá? Eu teria que considerar esta região aqui, que apesar de preço, o fechamento aqui, ó, esses dois aqui, estão um pouco acima desses outros aqui, né? Deste candle aqui, mas ok. Fechou o dia, tá meio embolado, não chegou a dar uma divergência, não me deu sinais
bem bacanas, tá? Mas está mostrando algum cansaço dessa coisa. Ele tenta subir de novo e não consegue. Olha esse candle aqui, né? Eu podia já ter aqui uma linha de tendência traçada, né? Este fundo aqui, né? Tá lá na frente. Uma segunda. Teria um rompimento lateral com pullback, lateralizou, tentou de novo. Quando ele tenta de novo, ele sobe mais para cima? Não, ele não chega a se aproximar, tá? Mas eu tive um candle aqui significativo. Fechou abaixo da de 21 e da de 50. A de 21 no momento aqui ela só apontou para baixo. Mas eu tenho um histórico aqui de lateralização que quase cruzou a de 21. Será que não cruza agora? Cara, vou entrar aqui. Tá? Isso aqui é este dia aqui. Tá longe de média de 21, a gente tem que prestar atenção nisso. Outra coisa, cruzou média de 21 com a de 50 aqui no diário, certo? Pode ser só um movimento corretivo para voltar a subir, que foi o que aconteceu, tá? Mas não vamos ser engenheiro de obra pronta aqui, tá? Vamos esperar. Então aqui, candlezão, tá? Não era o melhor candle, eu queria né, podia ter se aproximado e dar um segundo aqui para entrada, né? Mas deu um candlezão aqui, ok. Né, fez um usão aqui. Vou tentar entrar aqui quando ele perde. Aqui ele perde as mínimas, aqui ele faz, não fecha. Tá? Vamos botar que confirmou aqui. Entrei aqui. Tá? Então entrei aqui. Meu risco tá aqui em cima, né? Lateralizou. Opa! Confirmou média de 21. O começo não foi bom, certo? Mas vamos lembrar que a gente tem uma linha de tendência traçada aqui. Né? Ele está se aproximando dela de forma lateral. Faz um candle aqui super indeciso, né? Para cima e para baixo, provavelmente alguma notícia de mercado que sacudiu. Deixa eu ver o horário. 15 horas. Não, domingo 15 horas não. Isso aqui é alguma coisa de vol do própria corretora, alguma coisa, tá? Domingo 15 horas não tem nada. E aqui ele cruza e perde a LTA. A gente tem mais uma confirmação. Meu stop tá lá em cima ainda, certo? Eu não tenho onde ajustar stop aqui. A não ser se eu começo a ficar nervoso, só que isso aqui é fim de semana, né? Com esse monte de candles de uma hora lateral, mas daí é final de semana, geralmente o mercado não tá andando, né? Nesse momento com Bitcoin. Perdeu aqui, tem mais uma confirmação. Então vamos lá, dia 1º, segunda-feira ele continua caindo. Mas vejam que não é uma pernada bem direcional. Né? Não é uma pernada bem direcional. Deixa eu deixar mais enquadrado aqui. Não é o que eu gostaria de comportamento. Né? Eu gostaria de um comportamento mais forte, certo? Opa, liga os alertas. Já vamos dar uma estudada aqui na pernada toda. Fazer um parcial. Depois bateu 38, voltou aqui para retestar fundo. Onde é que eu podia botar o meu stop? Eu entrei aqui, o meu stop estava aqui em cima. Lembra do 78 lá, ó? Eu podia trazer aqui para cima, ainda estaria perdendo dinheiro. Ou vim aqui a 61, que estaria quase no break-even. Ah, trouxe para break-even, lateralizou, cruzou média de 21 para cima. Opa, ele testa o fundo e volta a subir. Pô, eu já trago meu stop para cá, ó. Para cima de 50, pro 0 a 0. Veio de novo, não andou, descruzou as médias. Olha como ele lateraliza e vai lá. Se eu tivesse mexido no stop, estaria me estopando no 0 a 0 ou com algum ganhozinho. Tá? Ah, mas não tá difícil. Pô, eu fiz todo esse trabalho, acompanhei e aconteceu isso. Mas daí a gente vem da experiência de tempo de tela. Eu estava observando aqui o Bitcoin, ele vai até 50, cruzando média de 21 com a de 50. Eu tenho uma LTA aqui que ele estava longe, ó. Longe de média de 21. Olha como ele bate na média de 21 e reage. Né? A gente tem que cuidar dos outros fatores. Aí ele vai lá em cima de novo, testa 50%. E aí ele faz um movimento com muitos mais do que fatos técnicos, objetivos, que nos dá uma maior convicção. Então, podemos montar o racional assim. Quando eu tenho menos convicção, eu vou com a mão mais leve, eu testo mais o mercado e eu dou mais atenção ao acompanhamento. Sinais,
né? Zonas importantes que o preço atinge pode ser aonde eu faço parcial, onde eu faço ajuste de stop. Por exemplo, entrei aqui, tinha uma distância para a média de 21, espero média de 21. Então já estou organizando de forma mais objetiva. Eu posso descrever isso, né? Eu posso deixar descrito esta minha entrada desta forma. Por que eu não estou dando pronto? Porque vai se adaptar cada um na sua rotina e o que vai fazer. Ok? Então, falei bastante aqui do acompanhamento de operação, de gestão de stop, gestão de risco, de entrada. Tá? Sempre buscando relações risco-retorno positivas, né? Vai medir pelos candles de sinais no gráfico diário. Vou agora passar aqui, vamos falar aqui um pouco da mensagem final do curso, deixa eu botar aqui na apresentação, e eu estou voltando alguns slides lá do começo, tá? Tudo isso que eu falei para vocês, o método, a base, o que está mais organizado, descrito, rígido, é o processo. Qual é o processo? A seleção de ativos, que é o quê? Eu gerar muitas possibilidades, muitas oportunidades. Eu vou estreitando o foco, vou formando minha watchlist e vou acompanhando essa watchlist. Desta watchlist eu vou desdobrar em entradas. Esta parte é o método e é a parte fixa que eu estou dizendo como fazer. Tá? Vamos um pouquinho mais à frente. Estou dando o processo aqui. Um dia por semana, está descrito, de análise dos ativos. Um dia tu vai sentar a bunda na frente do computador e vai analisar a tela. Pode ser no final de semana? Pode. Eu gosto de fazer às quartas-feiras. Tá? Eu acho que é um dia bacana para eu buscar minhas oportunidades. Tem gente que vai preferir na segunda, na terça, na sexta, isso vai experiência, ou só pode fazer no fim de semana, faz no fim de semana. Mercados estão fechados, a grande maioria, vai ter alguma coisa de cripto rolando e acabou. Senta e um dia vai lá gastar 2, 3 horas e vai fazer a análise. Formei minha watchlist da minha análise. Vou para minhas definições de preferências e acompanhamento, né? Vou fazer minha listinha de como eu vou acompanhar isso. Vou acompanhar ao longo da semana. Então isso está bem descrito. Ao longo da semana eu tenho que acompanhar o quê? Todo dia. Todo dia em um determinado horário eu tenho que estar lá analisando. E aí eu vou fazer minha abertura e acompanhamento das operações. Também posso determinar horários que eu vou fazer esse acompanhamento. Pode ser no mesmo horário que eu estou acompanhando as oportunidades, e aí eu vou tomar decisões naquele momento, ou eu posso deslocar a questão do acompanhamento de operações para um horário de fechamento, um horário que eu posso, né? Eu vou deixar um momento para as oportunidades e abertura de posições e outro para acompanhamento das operações abertas, né? Porque às vezes acompanhar a operação, às vezes na abertura do mercado também não pode ser talvez o melhor. Vai depender de como tu vai estruturar essa rotina. Mas o que é fixo? Análise semanal para buscar e formar o watchlist. Acompanhamento diário. Esse acompanhamento diário eu já demonstrei que leva minutos. Vai depender do tamanho de ativos que tu colocar lá. Mas eu fiz lá 6 ativos lá. Se eu fosse batendo o olho, quando eu vou pegando experiência, eu bato o olho e faço em 5 minutos. Ah, perdi mais um tempo porque a gente falou lá da gasolina, que eu precisava entrar com um pouco mais de detalhe. Tá, gastei 15 minutos por dia. 15 minutos eu acho que dá para adequar na rotina de cada um e mais o tempo semanal de análise. Quanto mais repete o processo, mais rápido fica, vamos reforçar isso, tá? E quanto mais tu repetir, melhor você vai se tornar, tá? E lembrando, né? Aqui é o processo que alguns ativos, tu vai trabalhando com esses ativos, tu vai pensar nessa semana não vai dar oportunidade, mas talvez dê na semana que vem. Vai facilitar, quanto mais tu fizer, mais ativos tu vai conseguir colocar na tua lista e tu vai ver como é fácil acompanhá-los. O que precisa é de disciplina. Vamos para a mensagem final, tá? Que é o seguinte, não precisa acelerar, basta não parar. A maioria das pessoas aceleram, cansam e desistem. O que eu estou dizendo aqui?
Ah, tu fez o curso, gostou, vou botar em prática. Nossa, vou chegar agora esse fim de semana e vou olhar 200 ativos. Cara, isso vai te dar uma canseira. Se tu não tá habituado a isso, vai te dar uma canseira. Começa com 10 e faça os 10 bem feitos e mantenha isso ao longo do tempo. Quantos começam e quantos continuam depois de um mês? Né? Vai ter muita gente que vai começar aqui e vai desistir. Então, vai caindo o número de pessoas ao longo do tempo que vão estar praticando. E só quem passou pelo tempo é que vai ter a chance de colher o resultado. Então, começa com o que dá, vai adaptando, vai evoluindo. Tem que pensar em progresso, em evolução. O jogo é gradual. Tá? Para qualquer coisa na vida, a gente tem um progresso, uma evolução. Não existe nada que a gente faça na vida que a gente comece sendo um master. Não existe. Não existe. Se a gente for ser cozinheiro, a gente vai aprender, vai errar, vai queimar, vai até começar a pegar a mão. Se eu for ser um pedreiro, eu preciso de tempo. Vai começar lá como assistente do pedreiro para depois ser pedreiro. Tem um processo de tu assentar bem um tijolo, deixar ele reto. Tudo leva tempo e experiência. Aqui não é diferente. Então pense em progresso e evolução. Jogo é gradual. É uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Legal? Isso a gente encerra essa parte. Eu ainda vou fazer uma live analisando centenas de ativos ao vivo para deixar aí todo o processo e a pessoa poder ver como eu construo a lista de oportunidades. Por quê? O método é a lista de oportunidades. Estar sempre com oportunidades e fazendo entradas, seguindo o gerenciamento de risco e seguindo a cartilha. Analiso uma vez por semana, acompanho todo dia. Acompanho as oportunidades, acompanho as operações abertas, tenho uma carteira de operações que o resultado é para ser positivo, porque estou buscando relações de risco-retorno positivas, o meu grau de acerto não precisa ser muito alto e eu me aproveito da alavancagem, me aproveito de um monte de ativos que eu tenho. Legal? Esse aqui era a parte aqui mais de aula e coisa, a próxima vai ser uma live. Peço aí para deixar o seu like e, se não se inscreveu, se inscrever no canal.